mas vamos passar aqui então para o nosso segundo tema do dia, para a gente falar um pouquinho do resultado de Itaú, que soltou aí números bastante positivos aqui à primeira vista. Mas a gente vai falar já já com o Júlio Borba, da Bendorf Research. Ele vai entrar aqui com a gente. Júlio, tá aí online já? Seja bem-vindo aqui. Opa, tudo bem? Oi, Júlio, estamos aqui então. Obrigada aqui pela participação no Giro do Mercado nessa terça-feira. Então, queria que você comentasse um pouquinho, né? O Itaú teve um lucro de quase 10 bilhões de reais nesse primeiro trimestre de 2024, uma alta de quase 16%, né? Se a gente falar aqui também de alguns outros detalhes aqui, ativos totais somaram 2 bilhões 788, alta de 9,5%, margem financeira também um aumento de quase 9%, um ROI recorrente de quase 22%, mas gostaria aqui de falar contigo para você passar a sua análise, como é que foram esses números, o que você pode destacar aí de positivo ou mesmo de negativo desses resultados? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Então, a minha percepção sobre o resultado foi positiva, tá? No geral, o Itaú, ele continua sendo, entre as opções no Brasil, o banco mais seguro. Então, praticamente todo o resultado que o Itaú entrega, a gente não vai ter muitas surpresas. E ele geralmente vem neutro ou levemente bom, né? Eu acredito que dessa vez ele veio levemente positivo. Muita gente pode acreditar que ele veio muito positivo, mas eu acho que várias linhas ali não trouxeram uma razão para a gente ter um otimismo tão grande, principalmente quando a gente olha aí para os próximos trimestres, tá? Bom, primeiro, a margem financeira, né? Ela não chegou a surpreender tanto assim. Então, quando a gente olha no comparativo anual, ela até subiu bastante, mas o comparativo trimestral a gente já vê que a empresa tem uma certa desaceleração, né? Então, o que que a gente vê de mais positivo nesse resultado? Eu acho que são dois pontos, tá? Que são mais recorrentes, eu acredito que podem, que é o que no fundo gerou essa reprecificação das ações hoje, para o lado positivo, né? Que foi, primeiro, a receita com serviços, que ela veio muito boa mesmo pegando sazonalidade, então menores gastos de cartão agora nesse começo de ano, a receita com serviços veio muito boa. E o outro ponto foram as despesas operacionais, né, que surpreenderam muito positivamente também, principalmente na parte de despesas administrativas. Outros pontos também ali, despesas com pessoal, menos provisões, etc. Tudo ajudou um pouco. A recuperação de dívida que também se manteve boa, mas no geral foram esses dois pontos, né? Foi a receita com serviços e as despesas administrativas, que eu acho que no fundo, estruturalmente, são a maior vantagem competitiva, fora a construção de uma carteira de crédito sólida que o Itaú conseguiu construir aí nesses últimos 3 anos, 4 anos, desde que a gente começou esse processo de digitalização muito acelerado, né, dos bancos, principalmente durante a pandemia. Então, o Itaú, com certeza, outperformou os pares muito nesse período por causa da implementação e de executar tão bem esse plano de ter uma carteira de crédito sólida e ao mesmo tempo ir otimizando tanto o lado de despesas como e conseguindo aumentar as receitas, né? Mesmo nesse cenário de mais concorrência com as fintechs. Perfeito, Júlio. E, inclusive, o presidente, né, do Itaú falou que passou por um período de transformações, né? Você comentou aí sobre esse processo de digitalização que os bancos tradicionais, vamos dizer assim, precisaram passar depois da pandemia. Mas a que ele se refere, né? Quais foram essas transformações nesses últimos anos? Elas foram bem-sucedidas? Como é que você analisa? Sim, sim, com certeza. Acredito que ele foi bem preciso na afirmação dele. O Itaú realmente se distanciou dos pares dele em relação a, assim, muitos aspectos, tá? Mas principalmente em se aproximando de um modelo de custos e de receitas que vai se aproximando mais de uma fintech, enquanto, por exemplo, o Bradesco ficou muito atrás, né? O Bradesco iniciou esse processo de uma maneira muito atrasada. Então, o que aconteceu, né? Hoje em dia, por exemplo, o Itaú ele tem menos funcionários do que ele tinha 2 anos atrás, né? E isso não é uma realidade para todos os bancos. Tem bancos que demoraram muito
para iniciar esse processo de reduzir o número de agências, reduzir o número de funcionários, porque não faz sentido que um grande banco no Brasil tenha milhares de agências, né, espalhadas pelo país se as pessoas não estão mais usando tanto quanto elas usavam antes da pandemia. Principalmente depois que, durante a pandemia, todo mundo se acostumou a simplesmente usar os aplicativos, né? Então não faz sentido tu manter tantas agências, um custo tão grande e ainda tantos funcionários. E o Itaú foi um dos primeiros a conseguir se adaptar a essa nova realidade, né? Então às vezes a gente olha ali uma diferença de 5, 10% que o Itaú teve em relação aos pares, mas já abre uma diferença de rentabilidade no final das contas muito grande, né? Ajuda bastante o banco. Além disso, né? O Itaú conseguiu fazer todo esse processo mantendo uma carteira de crédito sólida. Então, ali antes da pandemia, ou quando teve a baixa na taxa de juros, né, tiveram várias oportunidades de os bancos agressivarem na carteira e muitos bancos acabaram concedendo empréstimos que acabaram pegando muito depois na rentabilidade deles, né, porque eles tiveram que provisionar, os devedores não pagaram. Então, até hoje, né, por exemplo, o Bradesco ainda está com um ROI próximo aí da casa dos 10%, enquanto o Santander também estava, mas já está conseguindo se recuperar, né? Então, assim, o Itaú conseguiu fazer essa transição para o digital, conseguiu manter uma carteira de crédito sólida, conseguiu reduzir custos, e então ele está muito melhor que os pares, né, que a concorrência. Só comparado com as fintechs mesmo, que são o Nubank, o Banco Inter, etc., que ele ainda não consegue se diferenciar operacionalmente, né? Mas, no geral, ele está sendo pioneiro em conseguir acompanhar esse movimento, com exceção, talvez, em parte, do Banco do Brasil, que já era muito forte no digital, né? O Banco do Brasil já tinha um aplicativo muito baixado antes, os correntistas usavam, era de altíssima qualidade. E a carteira de crédito também do Banco do Brasil acaba sendo bem diferente, o mix, né? Tem muito mais agronegócio, tem mais funcionário público. Então, ele não está tão exposto exatamente aos mesmos drivers econômicos que estão os três bancos privados, mas o Itaú se diferenciou em relação aos outros dois, né, nos últimos anos, então por isso que ele foi tão melhor. E eu acredito que essa fala do presidente está certa, sim. Perfeito, Júlio. E falando, você comentou ali um pouquinho na primeira resposta, queria que você entrasse um pouquinho mais no detalhe. Como é que está a sua perspectiva aí para os próximos resultados? A gente viu, né, uns números positivos, mas, né, nem tão surpreendentes assim como você bem falou. Como é que você está olhando para o Itaú daqui para frente? Será que vai continuar entregando essa boa performance? Exatamente, é. Então, a questão toda é esse ponto que tu falou. O banco continua entregando resultado muito positivo, surpreendendo no mercado, e as expectativas já estão lá em cima, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, o mercado já precifica que o ROI do Itaú vai ficar acima de 20% no longo prazo, né? Então, a gente já tem uma perspectiva aí bem otimista, porque um ROI acima de 20% era algo que não era tão fácil de ter alguns anos atrás, né? E hoje em dia o Itaú vai conseguindo isso, reduzindo despesa operacional, e aos poucos ele talvez até consiga ir acompanhando um pouco os bancos digitais, né? Nunca vai conseguir atingir esse nível de rentabilidade, porque quando a gente olha para a estrutura de custos e despesas, é completamente diferente, né? O Nubank e o Banco Inter, por exemplo, gastam muito menos em tudo do que os grandes bancos. E o que acaba acontecendo é que o Itaú tem muita dificuldade de continuar surpreendendo o mercado por tanto tempo, né? Alguma hora, mesmo que o resultado continue sendo muito bom, vai deixar de impressionar o mercado, porque o mercado já está precificando isso. É de certa forma o que está acontecendo hoje, né? O resultado é espetacular comparado com qualquer outra base de comparação, comparado com os concorrentes, mas o mercado não vai fazer papel subir 3, 4, 5%, mesmo com um resultado tão bom. Então, eu acho que assim, é mais provável quando a gente olha para essa situação, a gente vê o Santander chegando num ROI próximo a 20% nos próximos anos, do que ver o Itaú entregando 30% e superando fortemente as expectativas do mercado e sendo uma grande ação ao performar, né? Render mais do que os restantes das ações do setor. Perfeito. Dito isso, como é que fica então a sua recomendação para a ação de Itaú? Então, hoje a gente aproveitou, inclusive, né, essa reação do mercado e a gente rebaixou a recomendação para neutra. A gente tinha recomendação de compra já fazia muitos anos e realmente o banco foi muito bem, a gente acreditou na história, do banco, no potencial dele de ser mais
pioneiro em relação aos pares, né, em todas essas transformações que a gente falou, e manter uma carteira de crédito sólida, etc. E realmente o Itaú conseguiu entregar até mais do que a gente esperava, enquanto os outros decepcionaram mais do que a gente esperava, né? E agora a gente está vendo uma reversão desse cenário. Como eu falei, é mais provável ver o Santander entregando surpresas positivas do que o Itaú. Então, considerando que o mercado já está precificando isso e considerando premissas macroeconômicas iguais para eles, hoje em dia a gente vê um risco de Santander subir muito mais no curto e médio prazo do que o Itaú, né? O Itaú a gente precisaria que a ação corrigisse ou que ele mostrasse realmente uma grande surpresa que a gente acha bem menos provável, e assim a gente revisaria a nossa recomendação para compra novamente. Mas por enquanto, a gente aproveitou essa oportunidade para rebaixar para neutra. Maravilha. Obrigada pela sua participação, Júlio. Espero te ver mais vezes aqui no nosso Giro do Mercado.